pessoal, tudo bem? Hoje a gente recebeu aqui de um cliente umas peças de um Up TSI e o cliente está fazendo umas personalizações nesse carro. Ele trocou roda, enfim, está fazendo algumas outras personalizações e trouxe algumas peças para a gente poder estar fazendo um trabalho de water transfer para ele, tá? Então, veio aqui para nós aqui, né, o símbolo da Volkswagen, os dois retrovisores, as capinhas do retrovisor. Já estão prontinhas aqui. Na verdade, até a gente, vocês podem notar que elas já estão lixadinhas, já foi dada a primeira lixada para a gente poder fazer o fundo. Todas as peças, tá? Retrovisor e o para-choque. Na verdade é a moldura do para-choque, né? Tá? Então a película que a gente vai utilizar aqui, esse ainda não é o fundo, tá? Não tem fundo ainda nas peças. Esse aqui, na verdade, é o fundo original, que só foi lixado. Então agora a gente vai fazer um fundo preto e vai fazer a película ponto pérola, que é essa aqui. Vou tentar esticar para vocês aqui. Esse aqui é um retalhinho, ele está até um pouquinho danificado. A película novinha ela vai ficar um pouquinho mais bonita, até porque não é um pedaço que a gente deixa ali para amostra, ele acaba dando uma danificada. Mas para vocês terem uma noção como vai ficar, fundo preto com a película ponto pérola. Então, agora a gente vai começar a preparação. Na verdade já foi começado, já foi feita a parte de lixamento. Então agora vai ser aplicado o fundo, para depois sim a gente poder continuar o processo de water transfer. Então, vamos lá para o próximo processo.
terminamos aqui de fazer o mergulho das peças, já fizemos também o acabamento, a parte verniz, já demos um polimento também. Então agora as peças já estão prontinhas para ser montadas no carro. Chega um pouquinho mais perto aqui, vou dar uma mostrada aqui de novo. Tá? Então já está polidinho. Eu acho que eu não comentei com vocês aqui, mas a gente fez uma emenda no meio, devido a essa película ser mais sensível e a peça muito grande. A gente fez com uma emenda para garantir que ela ficasse bem uniforme e não tivesse problema de distorção. Então essa aqui é aquela moldura do para-choque, os dois retrovisores. Tá? E o símbolo da Volks. Então hoje a gente vai deixar vocês vendo as peças aqui. A gente vai conversar um pouco agora a respeito de aplicação de peças com essas películas mais sensíveis, que a gente tem bastante perguntas sobre isso. E, como é que eu faço? Vou mergulhar às vezes uma peça com essas películas que tem pouca tinta, com a estampa que é muito pequena, que não pode sofrer nenhuma distorção. Nós vamos conversar um pouco sobre isso e dar algumas dicas também sobre isso aí. Então. Tá bom, pessoal? Então as peças estão prontinhas aqui, vamos lá para a gente dar uma conversada sobre isso. Então, pessoal, como a gente estava conversando ali, o pessoal pergunta bastante para a gente a respeito disso, sobre essa questão, quando a gente vai trabalhar com uma película ela é pouco tintada, né? Normalmente ela é transparente, tem uma transparência maior, ou então tem uma cor só, como é o caso dessa que a gente aplicou, que ela é um prata, um pérolazinho bem fraquinho. Então, assim, além da estampa ser bem delicada, porque ela tem digamos, os desenhos dela são bem pequenos, então qualquer coisa, qualquer ativação muito forte, muito próxima, pode estar vindo a distorcer, ou então até mesmo se você não souber o tempo correto de deixá-la na água. Enfim, vários fatores podem vir fazer com que ela se deforme, porque realmente ela é muito sensível, tá? Principalmente depois que você já aplicou o ativador. Como ela tem pouca tinta e aí a celulose já vai estar desprendida da tinta, qualquer coisinha, um vento forte, uma pistola que você aplique muito em cima, ele vai vir a distorcer. Ou se você balançar demais a peça na água, vai distorcer a peça. Então, o que a gente faz? Normalmente a gente até não recomenda estar aplicando esse tipo de película, né, em peças muito grandes, justamente por isso, porque o risco é muito grande de quando você começa a mergulhar ela está legal, ela está ainda bem organizada, ela está bem, vamos assim, não mexeu ainda, né? Mas conforme você vai descendo ela dentro da água, a água mesmo balançando, ela começa já, às vezes já dá uma distorcida ou até mesmo, né, danificando toda a estampa, tá? Então a gente sempre recomenda que façam peças menores com esse tipo de película. Mas como era o caso, o cliente queria muito fazer com essa película, a gente até falou para ele, tentou recomendar uma outra, um pouco mais de tinta, ele quis muito essa, então a gente disse, não, vamos fazer então, mas vamos fazer ela em 2 etapas até para evitar, porque se fosse fazer inteira, realmente as chances de dar errado seriam muito grandes, tá? E vocês notaram também, eu acho, no mergulho, que a gente fez em 2, tava eu e o Diogo fazendo. Aí você deve ter pensado, por que fizeram em 2? Normalmente é feito em um só. Então, assim, nesse caso foi justamente pela questão da película também. Pelo fato dela ser muito sensível, o que a gente fez? Quanto mais tempo demora depois de ativar para poder fazer o mergulho da peça, mais rápido, mais fácil vai ser de acontecer dela distorcer. Então o que tinha que ser feito? A gente colocava a película na água, travava ela, assim que ela tivesse hidratada, a gente ativava e já entrava com a peça. Se eu fosse ativar, como é o normal, ativar, largar a pistola, pegar a peça para vir mergulhar, fazer o teste de mergulhar, provavelmente ela já tinha se distorcido, tá? Então a gente já foi direto dessa forma. Uma pessoa ativa, claro, eu sei que nem todo mundo vai conseguir fazer isso, mas se tiver a possibilidade é bom. Então uma pessoa ativa e a outra já ativa e testa, a outra já entra já com mergulho em cima na hora para não ter problema, tá? Viram questão de ativação, por mais que a película ela é sensível, ainda assim a ativação tem que ser bem uniforme. Vocês viram a gente fazer, dava 2 passadas num sentido, mais 2 passadas no outro sentido, tá? Então na horizontal e na vertical, vocês viram ali. Então não pode esquecer, a ativação é muito importante. Não pode, mas eu queria economizar ativador. Cara, faz qualquer coisa, mas não economiza ativador. O ativador é uma das partes mais importantes na hora do mergulho. Se você ativar pouco, não vai colar, vai dar bolha. Se você ativar demais,
vai dar problema também, mas o que a gente vê é o pessoal ativando de menos, então tem que procurar sempre fazer a ativação de uma forma ideal, né, bem distribuída, para poder não ter problema na peça depois. Tá bom, pessoal? Então assim, fica aqui a nossa dica, quando for trabalhar com película que tem pouca tinta e a estampa às vezes é muito sensível, muito pequenininha, né, que pode vir a distorcer muito fácil, tenha esse cuidado. Se puder, trabalhem em 2 pessoas, façam em partes menores da peça e não esqueçam, muito rápido, ativação, testa primeiro para ver se está dando a liga e mergulha a peça. Tá bom, pessoal? Então, hoje aqui terminamos mais esse vídeo. Não esqueçam, assim que o carro estiver montado, a gente vai fazer um novo vídeo só mostrando ele inteiro, até para vocês verem, porque tem outras personalizações que foi feito nele, não por nós, né? Foi feito parte de roda também, tudo bem, foi colocado rodas maiores, enfim, várias outras personalizações. A gente vai fazer um vídeo para mostrar para vocês. Tá bom, pessoal? Então, não esqueçam, se ainda não curtiu, dá um curtir aqui no nosso vídeo para ajudar a gente a estar fazendo sempre novos conteúdos para vocês. Se não é inscrito, inscreva no canal, né? Aproveite, se inscreve, sempre recebe as notificações em tempo real quando a gente lançar vídeo. Divulgue para seus amigos, compartilhe com seus amigos também. É muito bom pra gente que o pessoal que gosta desse tipo de trabalho esteja aqui reunido com a gente, para a gente poder estar sempre fortalecendo essa nossa comunidade, digamos assim, né? E aqui embaixo também tem todos os links de rede social e da loja virtual. Se você gosta da técnica, quer adquirir material ou quer aprender a fazer, dentro da nossa loja virtual você vai conseguir todo esse tipo de informação e poder estar adquirindo esses produtos também. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.